vamos aqui para mais uma aula aqui do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre como utilizar a estratégia dos grandes investidores, isso mesmo, né? Porque quando a gente procura fazer investimentos, a gente procura sempre nos espelharmos em grandes investidores, pessoas que já atingiram o patamar que a gente busca, né? Que é ter milhões e milhões aí de patrimônio investidos e através desses investimentos viver de renda passiva, tá? Começando aqui a aula, então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que nos atentar é que a estratégia que os grandes investidores utilizam é uma estratégia bem simples, por mais que pareça algo muito complexo ou que os termos, né, que a gente escuta falar no mercado financeiro sejam termos bem técnicos, mas só que os grandes investidores eles procuram negócios descomplicados, negócios fáceis de entender e não sujeitos às grandes mudanças. Então, o que eles estão procurando aqui? Eles estão procurando negócios estáveis, pessoal. É aquilo que a gente vem falando e batendo na tecla durante todo o curso. Eles procuram negócios que eles possam entender de uma certa forma com facilidade e negócios que não vão sofrer grandes mudanças, negócios que aconteça o que acontecer no país, aconteça o que acontecer na economia, aconteça o que acontecer na política, esses negócios eles vão se manter de uma forma estável, tá? E aí a gente pode enumerar aqui algumas coisas desse tipo, tá? O que a gente vai trazer aqui, ó? Quais são os negócios descomplicados que nós estamos indicando aqui e que nós estamos falando sempre, batendo nessa mesma tecla? O setor elétrico, que é um setor perene, né? O setor financeiro é outro setor perene. Saneamento é um setor também muito estável na nossa economia, muito estável no nosso país. Telefonia, muito estável também. Agora você pergunta, André, beleza, mas por que o setor elétrico, o setor financeiro, saneamento, telefonia são setores estáveis? Pessoal, estou assistindo esse curso em 2021, tá? Em 2020, se a gente for analisar, na época da pandemia, eu pergunto para você, na época da pandemia, na época do lockdown, na época de tudo fechado, você parou de consumir energia elétrica? Resposta não, né? Você parou de utilizar banco? Resposta também é não. Você parou de utilizar água tratada na sua residência, na sua casa? Se a sua casa ainda não chegou ainda água tratada, mas se você tivesse essa oportunidade, você também teria água tratada na sua casa. Pode ser que aqui na nossa região, por exemplo, essa parte de saneamento ainda é muito precária. Tem casas que não existe água encanada ainda da fornecedora, né? As pessoas cavam poços artesianos e tudo mais. Mas a grande maioria das cidades já tem uma parte de saneamento já bem produzida, aonde a empresa de saneamento fornece água tratada para essas casas. Você parou de consumir água na sua casa? Não. Telefonia, você parou de pagar o teu plano de internet? Você parou de consumir os dados da companhia? Então são setores, pessoal, muito estáveis, não são setores cíclicos, setores que dependem de uma ocasião, depende do dólar, ou depende disso, ou depende daquilo. São setores que são perenes. Aconteça o que acontecer, tá? As pessoas vão utilizar os seus serviços. Então, os grandes investidores procuram isso, procuram setores onde eles possam ter previsibilidade, tá? Ele possa prever o lucro, ele possa prever os próximos passos daquela companhia. É uma coisa mais que dá uma transparência maior, né? E uma certeza também, vamos dizer assim, de que ele colherá os bons frutos no futuro, caso a empresa mantenha aí os seus fundamentos, né? Que é uma coisa bem tranquila de ela manter num setor considerado setor perene, um setor estável aí da nossa economia, tá? Aí a gente traz aqui um exemplo, ó. Tá abrindo aqui, a gente traz um exemplo aqui no setor elétrico, tá? A gente traz a Taesa, por exemplo, é uma opção aí que nós temos. Se a gente for olhar aqui, abrir aqui o site onde ele mostra todas as informações da Taesa, ó, a gente pode ver que é uma empresa que tem bons indicadores, ó. A empresa tem um PL muito bom, a empresa tem um PVP muito bom. A gente vai ver mais a fundo sobre isso aqui, sobre essas questões nas próximas aulas, como escolher uma empresa, por que escolher essa empresa, né? Ó, uma liquidez corrente ótima. O que quer dizer liquidez corrente, pessoal? Quer dizer que para cada R$ 1 de dívida, ele tem aqui 3,63 para fazer os pagamentos. Então, se ele fosse
diluir a empresa hoje, a companhia, ele conseguiria pagar todos os seus credores, né? Ó, tem um ROI maravilhoso, a gente fala que um ROI tem que ser acima de 10%, né? Ela já está com 27,94%, é quanto que ela gera de retorno, rentabilidade com o dinheiro do investidor. A margem líquida maravilhosa, 57,25%, né? Uma margem líquida de mais de 50%. Então, a gente pode perceber que é uma empresa muito boa, uma empresa muito estável no mercado, tá? A gente consegue ver aqui, ó, o payout dela, né? Que é o percentual de retorno dos últimos 5 anos. A gente consegue ver também o DRE da empresa, a parte do lucro líquido, que é uma coisa importantíssima também. A gente pode ver que está na casa aqui do lucro líquido, na casa de 1 bilhão, né? Ela teve aqui 909 milhões, depois foi para 862 milhões, depois para 648 milhões. Em 2018 ela deu um boom aí, né? 1 bilhão 071 de lucro líquido. E fechou 2019 com 1 bilhão 002 milhões 315 mil reais de lucro. Então, é uma empresa aí do setor elétrico, uma empresa muito boa, uma empresa muito legal, tá? Eu tenho ela na carteira, tá bom? E é uma empresa que eu vejo com muitos bons olhos para o futuro, principalmente para essa questão de energia elétrica e principalmente porque é uma empresa também que pensa muito em energia limpa, energia sustentável. Então pode ser uma coisa muito útil aí para o futuro, tá? Beleza, falamos sobre isso aqui da Taesa, tá? A Taesa aí é um exemplo do setor elétrico, tá? É um exemplo aí do setor elétrico. Vamos ver agora a outra aqui do setor financeiro, ó. Vamos ver o que o setor financeiro traz aqui pra gente, tá? Uma empresa boa, uma empresa segura. BBSE3, BB Seguridade, tá? É uma empresa aí que também tem uma empresa de resseguros, né? Uma empresa que trabalha com seguros. É uma empresa do Banco do Brasil, ela tem o Banco do Brasil tem essa perna aí, que é o BB Seguridade, é uma empresa também que está na minha carteira. É uma empresa boa, paga um bom dividendo também anual, né? Ela teve uma desvalorização nos últimos 12 meses, mas normal por causa da questão da pandemia, mas continua uma empresa muito bom, tag along de 100%, que é uma coisa importante também. A tag along é uma proteção, pessoal, que as empresas concedem para os acionistas minoritários, tá? Eles te dão prioridades ali, caso tenha algum problema com a empresa, você vai receber ali todos os seus direitos, primeiramente, né? Preferencialmente. Tem um PL aqui de 13,21, um PL um pouquinho alto, né? O PL quer dizer o tempo que você vai retornar o teu investimento naquela empresa ali que você está comprando as ações, tá? Ela não tem uma margem líquida aqui especificada por ser do setor financeiro, né? Por ser uma empresa de seguros, tem um ROI bem elevado também, né? Uma empresa que, vamos olhar aqui o lucro dessa empresa. Vamos olhar aqui como é que foi a receita líquida dela. Ela não aparece também aqui por causa dessa questão de ser uma empresa de seguros, né? A gente não tem informações aqui, mas a gente pode ver aqui a geração de caixa dela, né? A gente tem aqui um lucro líquido, tá? Nos últimos anos aí, 2019, 6 bilhões, né? 6 bi e 2020, 3 bi, justamente por causa da pandemia, que teve essas questões aí relevantes, né? Que as empresas foram obrigadas a fazer uma projeção contábil ali de percas perante a Covid-19, perante a pandemia aí das suas receitas, tá? Mas é uma empresa também muito boa, uma empresa muito tranquila, uma empresa que está no setor também, um setor perene, um setor de seguros que vem crescendo muito, né? Com a questão da pandemia também, ele vai crescer bastante porque as pessoas vão pensar cada vez mais em manter ali em segurança o seu patrimônio e tudo isso, tá bom? Outra empresa, outro setor também é o saneamento, como a gente falou, e aqui eu trago para vocês mais uma empresa para a gente dar uma olhada, para a gente analisar, que é a Sanepar, né, que é uma empresa do Paraná, é uma empresa estatal, né, é uma empresa que entrega também bons resultados aí. A gente viu aí, ó, que a Sanepar estava ali com 35,90, 35,99 há 52 semanas atrás ela estava valendo 35,99. Hoje ela está 19,79, uma empresa que está bem descontada aí nessa época que eu estou falando aqui, né, no vídeo. Pode ver que é uma empresa que está com seu PVP ali abaixo de 1, né, quer dizer que ela está sendo negociada abaixo do valor do seu patrimônio líquido. Também é uma empresa interessantíssima,
uma empresa aí que eu tenho na carteira também e estou continuando comprando bastante dela. Tem uma margem líquida muito boa, tem um ROI muito bom, né? Tem uma margem EBITDA também ótima, né? Que a margem EBITDA é o que é que a empresa tem de receita operacional que ela gera realmente de caixa, né? É a capacidade de geração de caixa da empresa, tá? É uma empresa que paga também bons dividendos, né? Se a gente der uma olhada aqui no dividend yield dela, ela tem uma projeção, né? Uma média de geração de 4,24% nos últimos 5 anos aí, se a gente for analisar, né? Ela tem uma geração constante aí de dividendos. É uma empresa interessantíssima, né? A Sanepar, tá? Dívida, liquidez corrente também acima de 1,21, muito bom. E nós podemos ver aqui também como é que foi os lucros, né, da Sanepar nos últimos anos aí. O lucro líquido da empresa, ó, você pode ver que teve uma crescente, né, nos últimos 5 anos. Ela começou ali com 626 milhões de lucro, bateu 1 bilhão e 2020 ela apresentou 996 milhões de lucro. Pode ver, pode perceber também que é uma empresa que mantém lucros consistentes, né? Que é uma coisa importante, uma coisa que a gente busca muito. É um EBITDA também na casa de 1 bilhão, 1 bilhão 935 milhões, né? Então, é uma empresa também que tem uma geração de caixa, um potencial de gerar caixa muito forte pelo setor que ela está inserido, né? Que é o setor do saneamento, tá? E para fechar aqui, nós temos uma empresa de telefonia como exemplo, que é uma empresa também que eu tenho na minha carteira, que é a Telefônica Brasil. Tá? A minha carteira, pessoal, eu mostro para vocês lá no meu canal do YouTube. Né? A gente está fazendo uma série lá, um acompanhamento mês a mês da carteira, evolução. Em média, aí, praticamente 100 mil investidos aí no mercado. Né? E vocês podem me acompanhar lá, tá? A Telefônica Brasil também é uma empresa perene aí de um setor que ela praticamente é líder de mercado hoje, que é a Vivo, né? A Telefônica Brasil, para quem não sabe, ela é dona da Vivo, né? Ela tem um tag along de 80%, um tag along ali que não é de 100%, mas mesmo assim ainda continua sendo um tag along muito bom. Tem um PVP ali de 1,07, mostra que a empresa também ainda está sendo negociada 1,07 acima do seu patrimônio líquido, mas que não é algo também para se espantar, é uma coisa ótima. O gráfico de histórico de dividendos dela, ela tem uma média aí dos últimos 5 anos de 7,37% de pagamento de dividendos, que é uma coisa muito boa, né? A gente pode perceber aqui que ela tem uma liquidez corrente de 1,07, também a cada R$ 1 de dívida ela tem 1,07 para fazer o pagamento, também é um resultado bom. Tem uma margem líquida boa, acima de 10%, e um ROI um pouco abaixo dos 10% ali, que é o que a gente considera bom, mas mesmo assim ainda é um ROI consideravelmente bom, tá? Ela tem aqui, vamos dar uma olhada no lucro dela, se ela mantém um lucro consistente também, ó, nos últimos 5 anos, né? Ela sempre está ali com um lucro aqui de 4 milhões, 4 bilhões, né? Ou 4 milhões mesmo, desculpa. 4 milhões, né? Ela vem mantendo um lucro aqui de 4 bi, né? Aqui um lucro de 4 bi também, 8 bilhões aqui em 2018, 5 bi em 2019 e um lucro de 4 bi em 2020. Então você pode ver que ela vem mantendo um lucro aí consistente nos últimos anos também, é uma empresa de um setor muito perene, que é a Vivo, tá bom? Voltando aqui, pessoal, esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar, tá? Negócio descomplicado, negócios simples, não precisa de muita. Não precisa de a gente ficar analisando, olhando muitas coisas mirabolantes, é muito complicado analisar, não. Você precisa primeiramente focar em entender o que cada empresa, cada setor faz, tá? Aí a gente pode trazer aqui um segundo ponto, que é empresas não endividadas, né, e com bom retorno sobre o patrimônio investido. Os grandes investidores olham muito isso, né, empresas que não têm tantas dívidas e com bom retorno sobre o patrimônio investido, que é o ROI, tá? O ROI é o Return on Equity, né, ou o retorno sobre o patrimônio líquido, é um indicador de rentabilidade que serve para determinar o quão eficiente é uma empresa. A gente falou aqui sobre o ROI das empresas que a gente acabou de analisar, né, que a gente acabou de dar uma olhada, e ele verifica na empresa a geração de lucro a partir dos seus recursos, né?
a partir de quanto é investido, de quanto essa empresa consegue rentabilizar todo o dinheiro que ela tem disponível ali pelos investidores, tá? A gente indica, né, pessoal, buscar empresas que tenham menos de 50% de dívida em relação ao seu patrimônio, tá? Então você precisa ficar atento, tá? A gente pode olhar aqui, por exemplo, na Vivo. Vamos olhar aqui os indicadores de endividamento, ó. A dívida líquida, né? A gente pode perceber que é 0,42. Então a gente pode perceber que a Vivo não é uma empresa tão endividada, né? É uma empresa que tem ali as suas contas redondas ali, tá bem tranquilo, né? A empresa consegue se manter bem aí no mercado, tem um valor aí muito considerável, tá? Então é isso, a gente precisa analisar esse segundo ponto, que é o ROI, tá, das empresas. O terceiro ponto, pessoal, negócios que geram fortes lucros, tá? A gente tem que ficar atento com isso. Negócios que geram a margem líquida é a razão, tá, entre o lucro líquido e a receita líquida de uma companhia, tá, após a dedução de impostos e tributos. Então a gente precisa ficar muito atento à margem líquida da empresa, tá? A gente traz aqui para vocês, por exemplo, um exemplo de uma margem líquida que é a do Bradesco. Se a gente for olhar aqui na margem líquida do Bradesco, ó, que é historicamente um dos bancos mais ricos, né, do mundo, um banco aí que gera resultados impressionantes ano a ano, a gente tem uma margem líquida aqui do Bradesco, ó, de 20,72%, e a gente pode até olhar aqui o histórico, uma média de margem líquida de 14,68%. Ó. A gente consegue perceber que o Bradesco mantém uma média muito boa, uma média excelente de margem líquida ali, porque é um banco também voltado para a área varejista, né? Um banco que vende muitos produtos no varejo. Né? A gente costuma falar que é um banco varejista e não só um banco atacadista, que é aquele banco que é focado somente em empresas e empréstimos, não, ele foca muito em pessoa física também. Então nós temos no Bradesco a margem líquida, que é uma questão importante. Então você precisa ficar muito atento à margem. Quanto que essa. Por isso que eu, particularmente, não gosto de investir em empresas do varejo, porque o varejo ele entrega uma margem líquida muito pequena e isso acaba impactando no lucro da empresa, né? A empresa ganha muito no volume, mas só que ela tem uma margem líquida muito baixa. E isso acaba não me chamando a atenção. Comprar barato, pessoal, outra questão aqui, ó. O P sobre VP, ou preço sobre, patrimônio, sobre o valor patrimonial, é um indicador que informa se o valor de uma ação está relativamente cara ou barata, né? Aí a gente traz aqui um exemplo de Eletrobras, por exemplo, tá? A Eletrobras, ela está negociando essas ações, se a gente for analisar aqui, vamos analisar aqui, ó, ele tá negociando as suas ações abaixo do valor patrimonial, tá? Ela está negociando abaixo do valor patrimonial. Por exemplo, ela está negociando hoje a 32,41 e a gente pode ver que o VPA dela, o valor patrimonial, tá? O valor da ação pelo patrimônio, tá 48,35. O que é esse VPA? O VPA eu vou pegar a quantidade de ações que eu tenho no mercado e dividir pelo meu patrimônio líquido. Então, a empresa valeria no mínimo, vamos supor, R$ 48,35. Então, ela está sendo negociada abaixo do seu patrimônio líquido, pessoal. Isso muitas vezes pode indicar que a empresa está descontada, está no momento aí bom para você entrar, para você comprar essa empresa. Então, você precisa analisar também essas empresas que tenham boas opções ali para você, de repente, comprar, seja uma hora boa para você entrar nessa empresa, tá? Então você analisou o PVP também, que é uma coisa importante, né? Comprar barato e reinvestir a rentabilidade para tirar proveito do crescimento exponencial. Então você precisa reinvestir o dividend yield. André, como é que eu faço esse reinvestimento? Todas as empresas elas disponibilizam uma data que elas vão fazer os pagamentos dos dividendos e você vai conseguir acompanhar isso na sua corretora. Lá em recebimentos futuros, ali na corretora, né? Você vai clicar e vai verificar quando que vai cair os seus dividendos, os seus pagamentos referente à participação nos lucros, juros sobre capital próprio. E o interessante nesse momento é que você pega esses dividendos e reinvista nas empresas que você tem na carteira. Né? Por exemplo, eu tenho Taesa, tá? A Taesa vai me pagar, vamos supor, R$ 100. Tá? Hoje é uma ação da Taesa, na época que eu estou gravando esse vídeo, está custando aí uns R$ 30.
Então, eu vou pegar esses R$ 100 que eu tive de dividendos, de participação no lucro e comprar novas ações da Taesa. Eu não vou sacar esse dinheiro, né? Esse lucro que eu tive, participação, eu não vou sacar ele, eu vou reinvestir. Por que eu vou reinvestir? Porque assim eu consigo aumentar a quantidade de ações que eu tenho naquela empresa e isso vai impactar em novos recebimentos de dividendos. Porque o dividendo ele é dividido proporcionalmente pela quantidade de ações que você tem. E é comprovado já, através de estudos, que quando você reinveste o seu dividendo, os seus proventos, você acaba tendo um crescimento exponencial no número de ações e um crescimento de patrimônio também. Porque você faz a bola de neve crescer, juros sobre juros. É aquilo que a gente vem falando e tocando nessa tecla sempre, tá? Aí a gente traz a Taesa como exemplo aqui, que é uma empresa que paga um dividendo muito acima da taxa Selic, né, para você ter uma ideia. Hoje a Taesa está pagando, na época que eu estou gravando esse vídeo aqui, gravando essa aula, 10,51% de dividendo, muito acima do que paga aí a taxa Selic, né? Para você que investe em renda fixa, por exemplo. A gente vai analisar aqui, ó, o histórico da Taesa, a média dela histórica é 10,61, pessoal, nos últimos aí 5 anos. Ó, se a gente for pegar a média histórica dela, vai dar 10,61. Então, é um pagamento de dividendo ótimo. É uma empresa aí chamada Vaca Leiteira, né? Empresa que dá bons dividendos e bons lucros. Então, você precisa ficar atento a essa questão do reinvestimento dos lucros, pessoal. Reinvista, pelo menos nos primeiros 10 anos, é essencial para você alcançar o seu objetivo, que você reinvista todos os dividendos, todos os lucros que você obtiver dentro da sua carteira. Então, pessoal, é isso. Essa aula de hoje foi para falar mais sobre a estratégia que os grandes investidores utilizam. Vocês podem perceber que não é nada mirabolante, não é nada fora da caixa, né? Esse de repente, curso que vocês veem aí, que as pessoas falam que é uma análise muito minuciosa, criteriosa, não sei o que, pá, que é muito complicado de você investir, que... Não, pessoal, os grandes investidores, eles utilizam estratégias simples, pessoal, mais simples do que nós podemos imaginar. Então, você tem que ficar tranquilo, não precisa ser um economista, um contador, não precisa ser um expert em mercado financeiro para investir. Pode ficar despreocupado quanto a isso. Você precisa apenas fazer o que está fazendo um curso onde você vai ter noção do que significa cada coisa, noção de onde seguir, você vai ter um caminho para trilhar. Então, isso que você precisa, você está buscando conhecimento, e a partir desse conhecimento aqui, tenho certeza que você vai conseguir tomar decisões mais assertivas perante os seus investimentos, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima aula, um grande abraço, tchau!